Oi, eu sou Daísa Galvão, sou terapeuta multidimensional, né? E meus atendimentos são voltados assim para auxiliar no processo de compreensão e cura, né, para quem se encontra numa jornada de chama gêmea, né, ou alma gêmea, ou simplesmente para quem precisa de algum tipo de amparo, né, na jornada da vida terrena. Eu tenho 2 páginas, né, lá no Instagram. Uma diz respeito às conexões de alma, o nome é Chamado de Amor Incondicional. E a outra página é mais voltada para o sagrado feminino, que eu criei recentemente essa página. E o nome lá é Yanala Orânia. Eu deixo o link aqui, né? Inclusive, para quem quiser entrar em contato comigo, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Hoje eu tô aqui para falar um pouco, né, de tudo, né, no que abrange quando a gente se descobre na jornada de chama gêmea, né? Muito se fala, muito se sente, e cada dinâmica é única, como a gente sabe. Ensina algo muito forte, muito bonito. E os primeiros, quando se trata das primeiras curas, né, normalmente vem de situações mal resolvidas no passado, né, principalmente de vidas passadas. Então, o que ocorre? A gente sabe que a energia do planeta, a energia primária do planeta, ela é feminina. E quando, no caso das mulheres, né, ou o homem também, né, se conecta com essa energia feminina, você vira uma potência muito grande. Por quê? A gente sabe que tudo é dual, né? Quente, frio, por exemplo, né? Masculino, feminino. Então, é necessário para trazer esse equilíbrio para o planeta. Por que eu estou falando tudo isso, né? Que muitos de vocês já sabem. O que ocorre é o seguinte: a mulher, por exemplo, ela precisa conhecer mais o seu corpo. Precisa entrar em contato com o sagrado feminino que já existe dentro dela. Muitas vezes, né, durante o período pré-menstrual, que só deveria existir o período pré-menstrual e não deveria existir TPM, a TPM, ela vem por algum desequilíbrio interno. Então, por isso que é bom anotar e se observar. A mulher em si, ela tem as 4 fases da lua dentro dela. Tanto que quando ela menstrua quando ela tá menstruada, né, nós mulheres estamos na lua nova interna. E aí a gente vai passando, né, de acordo com vários períodos, né, pré-menstrual, a menstruação, pré-ovulação, ovulação. Cada um diz respeito a uma lua. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque não é exatamente o intuito desse vídeo, mas qualquer coisa eu posso gravar depois. Eu tô falando isso de forma mais superficial, né, porque a mulher, ela tem dentro dela também as 4 estações, né, primavera, verão, outono, inverno, tudo se resume a 4. O feminino, o número 4, ele vem representar o feminino. Eu tô falando isso, né, me desculpe os homens aqui por eu estar falando, não tô excluindo ninguém. Eu tô falando também até para alguém, né, os homens aí que tem mulheres na família, para tentar auxiliar e entender o universo feminino dessa mulher, que seja racional ou emocional. Por quê? É muito importante a gente se conscientizar da energia que habita dentro de nós. Por quê? Quando a gente se descobre na jornada de chama gêmea, vem um universo de informação, vem cura, tudo muito acelerado, vem espelhamento, né? Então é necessário a gente se compreender primeiro para poder compreender o outro. Não adianta a gente tentar entender o externo sem entender o que se passa aqui dentro, né? E eu me refiro também a muitas questões, né? Há um mundo de informações, de coisas maravilhosas aqui dentro do planeta e fora dele. Mas para que a gente consiga entender tudo isso, é necessário a gente olhar para dentro. O masculino e o feminino. O portal 7/7 teve o ápice, né? Ele sempre abre 3 dias antes e fecha 3 dias depois. Teve esse ápice e muitas chamas gêmeas que estavam sem contato voltaram a se falar. Se não voltaram a se falar,
alguma notícia obteve, ou sonho, algo assim, porque a espiritualidade está trabalhando. O fator primordial dentro de uma jornada de chama gêmea é confiança e fé. Deixar que a espiritualidade atue. Por quê? Existem situações assim de chamas que nunca se viram pessoalmente, que eu sei o quanto é difícil, né? Tenho pessoas do meu convívio que estão nessa situação, nunca se viram, porém a conexão é intensa, um lê o outro. Então, às vezes você está distante da sua chama gêmea fisicamente, vocês nunca se envolveram, né? Seja por N motivos, seja distância geográfica ou padrões estabelecidos, né, na questão da crença limitante devido à diferença de idade, ou então, né, os dois ou um deles estão num relacionamento. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: a gente não pode, né, claro, viver a nossa vida em função de ninguém. Viver, eu vou ficar em união. Não é isso. E não é questão de ego. É porque se a gente focar só na união, a gente deixa de viver o que precisa ser vivido para amadurecer cada vez mais espiritualmente e obter as nossas curas, que são tão necessárias, nossos aprendizados. E aí, o que é que eu digo a vocês o seguinte: principalmente nesse portal, muita gente pode dizer, portal é só um número, isso é coisa humana. Não é humana, não. O calendário é gregoriano, mas os portais existem, independente de qualquer coisa. Vem o portal 8/8 aí, o portal do leão. Tem a ver também com o povo siriano, tem muita coisa envolvida, né? Esse portal 7/7 também, se eu não me engano, a partir do dia 4 que passou, abriu um portal de Sírios, né? Sírios é sem palavras, né? A Terra tem muita coisa que Sírios aqui trouxe, né? A começar ali pelo Antigo Egito. Então, esses ensinamentos, né, Mestre Sananda, Jesus, Maria Madalena, Mãe Maria, são todos de lá. O vídeo hoje tá bem, um pouco bagunçado, né, porque eu não ia nem gravar, né, hoje, porque eu tô aqui na correria dos atendimentos, mas assim, o que a espiritualidade pede, a gente tem que fazer, né, a gente não pode fugir de nossa missão. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: acreditem na união. Eu sei que é difícil, às vezes a chama parece que não acredita em nada, não acredita na espiritualidade, não acredita na conexão, mas sente. Cada um sente de uma forma, mas sente, certo? Vocês precisam acreditar, primeiramente, em vocês, nas captações espirituais, nas captações energéticas que vocês vêm tendo. Porque a espiritualidade está atuando, ela não para, minha gente. O ponto-chave também, além do acreditar, da confiança, é você não se fechar para o mundo. Eu sei que às vezes a gente não está afim de ver ninguém, às vezes a gente não está afim de sair, mas saia. Nem que seja para ir meditar na praia, no campo, onde for, mas não se feche para o mundo. Se você tiver, por exemplo, de se envolver com alma gêmea, que seja natural, que seja por conexão. Não vá forçar nenhum tipo de relacionamento só porque a chama está num relacionamento por ego fazer isso ou por medo de ficar só. Adianta você estar com alguém só para preencher um vazio? Você está se iludindo e está fazendo o outro também se iludir e perder tempo. Às vezes tem gente muito mais feliz sozinha do que ter alguém do lado. É necessário ter em mente que você e a chama são um só. Eu sei que é difícil visualizar isso em alguns momentos, mas a chama pertence a você e você pertence à chama no bom sentido, sem sentimento de posse. A gente sabe ter consciência disso, mas vai chegar um momento que cada um vai sentir realmente isso, porque a conexão vai estar cada vez mais fluida. Tanto é que quando vocês passam tempo sem se ver, que está lá nesse processo de cura, você percebe que a conexão está mais intensa, o amor está maior.
e a percepção um do outro também. Existem pessoas que estão se envolvendo com alma gêmea, porque é para se envolver com mais de uma alma gêmea. Existem vários tipos de situações. Toda dinâmica ela é linda, complexa, não é perfeita, mas também ensina algo. Porque esse plano aqui é um plano de aprendizado. Não é à toa que a gente está passando por esse momento. Eu sempre gosto de falar que nós somos, né? Que estamos preparando a nova terra para os outros espíritos maravilhosos virem. É um amparando o outro. Depois a gente vai voltar aqui de novo. A gente vai fazer algo também. A gente vai perceber o que foi feito. A gente está plantando. Então vamos plantar o melhor, né? Eu sei que existem situações que você não compreende da chama, que a mágoa está ali. Mas são repetições, muitas vezes de vidas passadas, muitas vezes de situações que vocês viveram individualmente na adolescência, na infância, seja lá qual época. Mas são curas. Muitas vezes você se envolveu, você teve um relacionamento que não foi fácil e terminou com rancor. E faz tempo que você não vê aquela pessoa que você se envolveu. A chama vem espelhar o que realmente é necessário. Uma revolta, uma irritação, que é para você perdoar aquele seu antigo relacionamento. Se tem uma coisa que eu tenho a dizer a vocês nada para o que está por vir. Porque eu sei que é difícil, eu volto mais uma vez a dizer, mas tentem não julgar. Vocês precisam se perceber, porque aquele sentimento que a chama está espelhando para você irrita tanto. Sentimento de quê? De falta, de culpa, de abandono, de medo, de revolta. O que está ocorrendo? Os racionais, eles não são frios. Eles querem aparentar que não sentem, mas eles sentem. Eles estão habituados a ter o controle. Quando não tem, eles fogem. Eles precisam também reparar, né, umas coisinhas do passado. Assim como o divino feminino, também como nós aqui. É necessário a gente ir amadurecendo, a gente ter essa consciência espiritual, a gente ter uma maior conexão com o nosso eu interno. Por isso que eu volto, né, no caso das mulheres, porque o feminino ele foi ferido há muito tempo. Se você parar para refletir, a maioria das mulheres possui insegurança com a aparência, mesmo sendo lindas, né? Mas a gente sabe que tudo começa no interno. É necessário parar para refletir. Tem momentos assim como portais que vai o antigo e entra o novo. Que às vezes a pessoa fica mais introspectiva. Então é refletir, porque cada situação está ocorrendo. Você não pode estar vendo, mas a espiritualidade está atuando. Às vezes algo para acontecer hoje começou a ser trabalhado há um ano atrás, em tempos terrenos, né? A gente sabe que o tempo da espiritualidade é um e aqui é outro. Então você precisa aprender a ter paciência. Não só você, eu me incluo nisso também. A gente está aqui para desenvolver a nossa paciência, o nosso crescimento. Quando a gente se descobre nessa jornada de chama, é um grandioso despertar. E quando a gente sempre fala assim que não dá para estar romantizando, é porque realmente não dá. É aí que a gente precisa trazer o sol que representa a consciência, né? O sol representa o racional, a materialização. Então a gente precisa trazer mais um pouco de sol e deixar a lua, né, lá um pouquinho quietinha. A lua que rege as marés, as emoções, a espiritualidade. Porque na vida a gente tem que ser tudo equilibrado. Na vida, muita coisa parece sem sentido, mas lá na frente você vai entender. Muitas coisas para serem manifestadas é necessário ter um trabalho interno, ter um trabalho lá atrás. Porque
Não é de hoje que todo mundo está aqui tentando ficar em união física com a sua contraparte espiritual. São várias encarnações. É o mesmo sistema de chakras. E cada chakra ele vai sendo ligado assim, à medida das evoluções, à medida das curas. Só é você acreditar. Muita gente nem acredita que está numa dinâmica de chama gêmeas, fica em negação. Então, é o processo de cada um. A maturidade, ela vem para um e para outro. Não subestime, não, racional, não. Não é porque que ele não quer expressar, admitir que sente, que ele não sinta. A maneira dele demonstrar isso é fugindo. Ele nem imagina, mas é. A fuga é a confirmação. Às vezes você está diante dele e vocês se encaram, né? Tem gente que tem medo de encarar nos olhos, mas você, quando encara, você percebe no olhar. O olhar, ele diz tudo. E muitas vezes, assim, ele vai desviar, porque ele não está entendendo o que está sentindo. Ele sabe um imã, é como um imã que está puxando. E aí ele se questiona, por quê? Por quê? Eu, que sempre tive o controle de tudo, nos relacionamentos, por que isso está acontecendo? Não é repulsa. Não é rejeição. Eu não acho que isso seja rejeição. O divino feminino se sente rejeitado devido a feridas que traz de outras eras ou da própria atual encarnação. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, respira, não se entrega. Eu sei que muita gente fica assim, se questionando, não vou viver em função disso. Esse negócio de chama gêmea é balela, é conto de fada. Não é. E é aí que o povo se engana, porque você só precisa falar com isso com quem está passando pela dinâmica, porque às vezes até sua melhor amiga que não passa, ela não vai entender. Talvez ela não vá julgar, mas ela não vai entender. Então só sabe quem passa. A gente tem que ter em mente o seguinte, respeitar sempre o limite um do outro. No caso das mulheres, que o feminino foi ferido, né? O sagrado feminino, ele meio que foi desconectado dentro de nós e a gente precisa apertar o botãozinho e se reconectar, porque o sagrado feminino, como o sagrado masculino, desculpa, é algo que está dentro de cada um. A gente traz o yin e o yang dentro de nós, né? As mulheres tem essa questão do sagrado feminino e os homens do sagrado masculino. Então é a gente buscar esse equilíbrio, porque à medida que o feminino foi machucado, o masculino ele ficou meio que descontrolado, inclusive na parte sexual. E o feminino muitas vezes na parte sexual ficou travado. E a energia sexual é a energia sagrada. Tem aí o Tantra, né? A energia sexual, ela vem lá de, né, esse equilíbrio lá de Atlântida e Lemúria. Então, é uma energia sublime que nos conecta com a fonte, com o nosso eu superior. Todo mundo vai ser levado a despertar essa consciência. É uma energia sagrada. Então, cuidado com quem você está se envolvendo, sexualmente falando, para, digamos, tapar um buraco. Porque às vezes é necessário fazer limpeza sexual também. Lembra que a gente às vezes fica conectado a fios energéticos, a pessoas. E aí a pessoa sai da nossa vida e você ainda sente um desconforto, algo travado e não entende por quê. O nosso corpo é um templo. A gente precisa respeitar o nosso corpo. Quanto mais conexão interna, mais equilíbrio você tem. Você passa a ver a vida de outra forma. Então, respira. Tudo está acontecendo conforme foi planejado. Deus tudo vê. A fonte tudo vê. Nada para o que está por vir. Apenas confie, se entregue na espiritualidade. Não importa a religião, não importa se você tem uma religião. Importa a sua fé. Porque foi isso que Jesus Sananda nos ensinou lá atrás. Fé.
acreditar que algo já existe, mesmo antes de ver manifestado. Então, onde está o seu acreditar? Acredite no potencial das pessoas, inclusive da sua contraparte. Não tema. Quantas vezes você já passou por situações em que você conseguiu vencer e aí você percebeu que valeu tudo a pena? E se não tivesse ocorrido aquela situação, você não teria se fortalecido e tido a compreensão e maturidade espiritual que tem hoje. É desse jeito. A chama gêmea é algo maravilhoso. Sim, é uma energia esplêndida. A gente se eleva, né? A gente vai para outra dimensão. É um estado realmente de consciência. Ele vem para nos mostrar o que de fato é o amor incondicional, que não precisa de exigência para existir. Ele existe. Não importa se sua chama esteja no outro relacionamento, se esteja assim muito na Matrix. Às vezes é necessário passar por tudo isso para, infelizmente ou felizmente, sentir o vazio e reconectar com quem ele é, para sentir a necessidade de buscar o que realmente importa. Olhe para você, se cuide, se ame, se valorize. Deus tudo vê. A sua egrégora está com você, seus mentores aí estão coordenando tudo. Apenas confie, vá vivendo, confie. Os tempos são outros, porque muita gente até se questiona, por que tanta chama gêmea será algo tão difícil? Claro que era difícil. Você imagina, naquelas épocas, casamentos eram forçados, né, planejados, não existia celular, era navio, não existia avião, não existia computador, internet. Claro que era difícil. E por que não acreditar no poder do agora? E por que não acreditar que é possível para você? Por que acreditar que só para o outro seja possível? Acredite sim que para o outro é possível, mas também acredite que para você seja possível, que você já tem, sem posse, né, na sua vida, tudo. E eu não falo só com relação à chama, mas a questão prosperidade também, que não é só prosperidade financeira, prosperidade, né, saúde, né, profissional, amigos, família, tá tudo conectado, tá tudo interligado. Então, muitas vezes você precisa olhar para você, olhar para a família que você tem em casa e entender, perdoar você, perdoar alguém da sua família, trazer uma harmonização com seu pai, com sua mãe, buscar esse equilíbrio. Tudo isso é cura. E muitas dessas curas você vai perceber que a sua chama gêmea também precisa. A criança interior. Então, não se deixe levar pelas aparências. Instagram, né, rede social, tem muito enfeite. Às vezes, né, me dizem assim, Daísa, eu vi a chama na rede social com a foto ali na festa, feliz. Será mesmo? Muita gente só tira foto para mostrar para a sociedade que tem, que está supostamente feliz, mas o que é a felicidade se você não se reencontrar com você? Não adianta você ter, digamos assim, alguém se você não está bem. Para suprir uma necessidade, para suprir um vazio, não vai. Então, quando você vê a foto da sua chama gêmea com alguém na rede social, ou com a esposa, ou com o marido, o namorado, enfim, perceba o olhar, perceba a energia. Não vá pelas aparências, veja o sorriso, porque às vezes o sorriso está sorrindo, né? A boca está assim, mas não está de fato sorrindo. Não está sorrindo com a boca. Aliás, não está sorrindo com a alma. É isso. É preciso olhar além. A Matrix, ela está ruindo. Os ataques estão aí. Mas Deus existe. As proteções espirituais, basta se conectar.
Não tema quem você está se tornando. Não se preocupe se a sua chama gêmea aparentemente não sente, está distante. Vai acontecer no tempo certo. A Terra precisa desse ancoramento energético, que já está ocorrendo, mesmo distante. Mas as chamas gêmeas juntas fisicamente, elas são potência. Potência de cura, de elevação energética muito forte. Por isso que tem tanto impedimento. Então refaça cada vez mais as suas proteções. Permaneça na fé. Cuidado com a mente. Trabalhe esse mental. E acredite que tudo já deu certo, que o melhor está por vir. Gratidão infinita.